Oi, pessoal, tudo bem? Tudo jóia com vocês, né? Vamos lá para a nossa aula de português. Estamos quase acabando o caderno 3, né? Então, olha só, depois de nós conhecermos contos, né? De todos os continentes, nós estamos voltando para casa. Bem-vindo ao Brasil, lar docilar. Nada como chegar em casa depois de uma longa viagem, não é mesmo? Quantas histórias conhecemos, quantas personagens e lugares únicos e especiais. Agora é hora de falar de nossa terra, nossas histórias e personagens populares. Então, aqui temos o nosso país, né? O Brasil, faz parte do continente americano. A nossa bandeira, linda, maravilhosa. Eu adoro, adoro. Para mim é a bandeira mais linda que existe. Assim como o hino também, o hino nacional, acho muito lindo também. Aqui temos algumas tradições, alguns lugares, né? Temos o Museu de Artes de São Paulo, o MASP. Temos nossas lindas praias, o Cristo Redentor, né? Lá no Morro do Corcovado. Temos tribos indígenas, aqui é dos índios Caiapós. Temos a nossa ararinha azul, que a gente precisa cuidar muito bem, porque ela, né, ela está correndo risco de extinção. Temos o rio Amazonas. E eu coloquei mais algumas coisas aqui para vocês. Temos nosso prato típico, né? Arroz e feijão, que em muitos países não tem. Tem muitos brasileiros que, quando vão viajar para fora do nosso país, acham que em outros países também vão encontrar arroz e feijão, e não é assim, não. Ficam morrendo de saudades de comer arroz e feijão. Temos o nosso mico-leão dourado, que também nós precisamos cuidar muito bem dessa espécie de animal, porque também corre risco de entrar em extinção. Temos tradições, né? Nossas festas típicas, como o carnaval, as festas juninas. Então, coloquei algumas coisinhas a mais aí para vocês. Brasil. Somos um país tão diverso, tão grande, com tantas expressões diferentes, com tantos jeitos de ser, de brincar e de conviver, que não podemos falar em uma única cultura, mas nas várias culturas que nos formam. São muitas as nações indígenas deste país, como muitos são os povos africanos que aqui chegaram. Uns e outros nos influenciaram tanto quanto a rica diversidade de expressões europeias e de outras regiões que nos marcaram. A cultura popular não é outra coisa senão isso tudo bem misturado e refletido nos muitos jeitos de ser do brasileiro. A fonte está aqui embaixo, tá? Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular. E tem o site deles aí. Bem legal, né, gente? Nosso povo é isso mesmo, é uma mistura de vários povos, né? É uma miscigenação. E é isso que faz com que o povo tenha essa beleza, né? Essa diversidade toda. A gente tem que gostar da diversidade, porque isso tudo enriquece muito o nosso povo, os nossos costumes, as nossas tradições, né? Exploração e descoberta, hora do texto. Queremos apresentar uma personagem universal, popular em várias partes do mundo, inclusive no Brasil. É um herói? É um vilão? Ou apenas um espertalhão?
Prepare-se, pois a partir da página seguinte você conhecerá o esperto malandro, incansável, invencível, debochado e astuto, Pedro Malas Artes. Olha só que legal. Quem não tem força e poder tem de usar a esperteza. Isso é o que pensa Pedro Malas Artes, personagem famosa por usar de artimanhas e esperteza quando quer dar um jeito em tudo e em todos, quase sempre nos ricos e poderosos. Ele é um sujeito simplório, espontâneo e amável, que vive ao sabor da sorte. Costuma aparecer sem avisar nos cantos mais escondidos de nosso país. Opa, parece que Malas Artes já passou por aqui e deixou espalhados alguns de seus pertences. Como você imagina que ele seja? Desenhe-o no espaço abaixo. Então, antes de nós começarmos a história, vocês vão desenhar o Pedro Malas Artes aqui do jeitinho que vocês imaginam, só por essas características que já foram citadas aqui. Então, ele esqueceu a viola dele, ele esqueceu as botinas dele. Então, assim, já dá para vocês perceberem, né? Que é um homem do campo, né? Tem mais essas características assim, tá? Então, leiam novamente tudo isso aqui e tentem formar na imaginação de vocês como que é o Pedro Malas Artes, tá bom? Dá uma pausinha aqui no vídeo e tenta desenhar. Porque se vocês forem olhar ele antes, aí fica sem graça. E a gente quer um desenho que saia da imaginação de vocês, tá bom? Então, pode pausar um pouquinho. Vamos lá? Vamos continuar? Muitas das aventuras de Pedro Malas Artes foram transmitidas oralmente e, por essa razão, há diferentes formas de contá-las. A história que você lerá agora foi escrita em versos. Tudo começou quando o Malas Artes foi ajudar seu compadre a dar uma lição num fazendeiro trapaceiro. Então, aqui vocês vão perceber que lembra o formato assim, né? Tem um formato de poema, porque o texto está todo dividido em versos, né? Cada grupinho de versos forma uma estrofe, tem rimas, mas também é um texto narrativo, tá? Porque também está narrando uma história. O narrador está contando para a gente uma história. Então, ela é bem legal, precisa prestar bastante atenção nas rimas, tá? É bem gostosa, assim, de se ouvir. Depois eu vou querer que vocês leiam também em voz alta, sozinhos, tá bom? Então, o nome dessa história aqui que envolve o Pedro Malas Artes, o nome da história é Os Porcos do Compadre. De outra feita, o Malas Artes aprontou bela trapaça. Foram os porcos do compadre que causaram toda a graça. Malas Artes era compadre de um honesto sitiante, a quem tinham enganado de uma forma humilhante. Certa vez, um fazendeiro, desonesto e pão duro, enganou o tal compadre, que ficou num grande apuro. O compadre tinha porcos, eram 20 ou pouco mais. O pão duro comprou todos, porém não pagou jamais. Malas Artes, ai, me acuda, ele nunca vai pagar. Fique calmo, meu compadre, eu sei como te vingar. Malas Artes, muito humilde, foi à casa do danado. Pediu para vender os porcos e foi logo o empregado. Malas Artes fez que foi para os lados do mercado, mas foi mesmo para a casa do compadre aperreado. Pegue logo, tudo é seu.
Vou agora preparar para esse fazendeiro a lição mais exemplar. Em seguida, no mercado, tratou logo de comprar 2 dúzias de rabinhos para o pão duro engabelar. A 100 metros da fazenda, para onde foi ligeiro, os rabinhos espetou bem certinho no atoleiro. Correu para a fazenda aflito. Ó, patrão, vem cá ligeiro. Os seus porcos se afundaram bem no meio do atoleiro. Que desgraça, meus porquinhos! O atoleiro é muito fundo. Venha, Pedro, me ajudar. Chame logo todo mundo. Não há tempo, meu patrão. Temos de nos apressar, pois se a gente perder tempo, vão os porcos se afogar. Bem nervoso, o fazendeiro correu com o Pedro atrás. Me ajude a puxar os porcos. Vamos, força, meu rapaz. A pensar que era um porco, um rabinho ele agarrou, mas não foi mais do que isso que de lá ele arrancou. Pedro viu que o seu plano a dar certo começava, e fingindo-se de aflito, a tremer, ele exclamava: Meu patrão, tenha cuidado, sua força é demais, pois está arrancando os rabos desses pobres animais. Para salvar os tais porquinhos, o patrão se esforçava. Quanto mais força fazia, mais rabinhos arrancava. Vai para casa, Malas Artes, bem depressa a correr. Acho que só tem um modo para os porcos socorrer. Só cavando vai dar jeito, se algum jeito ainda houver. Vê se traz 2 enxadões, peça para minha mulher. Malas Artes foi depressa para a casa da fazenda e falou para a patroa que havia uma encomenda. Muito boa, com certeza, que acabara de chegar. E pediu 2.000 pacotes para o patrão poder pagar. Olha, ele pediu dinheiro em vez de pedir 2 enxadões. A patroa era sabida, bem difícil de enganar. Estranhando aquela história, resolveu assim falar. Meu marido é controlado, nunca deu nada a ninguém. Você está me enganando, não vou dar nenhum vintém. Apontou o Malas Artes para o lado do patrão, com 2 dedos em um V, né? E pediu explicação. Meu patrão, então o patrão estava lá longe e o Malas Artes aqui com a mulher dele. Ele fez assim de longe, né? Querendo falar, são 2, né? Meu patrão, não eram 2? Diga logo, tenha dó. Ou será que me enganei e vai ver que foi um só? A pensar nos enxadões, o caipira se enganou. Apontou também 2 dedos e a mentira confirmou. A mulher se convenceu e entregou todo o dinheiro. Malas Artes pôs no bolso e sumiu dali ligeiro. Foi bem feito para o caipira. Quem mandou ser desonesto? Pois ficou sem os tais porcos e perdeu ainda o resto. Depois de tanta aventura, vai ficar esta certeza. Quem não tem força e poder, tem que usar a esperteza. Esse é o Pedro Malas Artes, para quem tudo é brincadeira. Mas ele é, na verdade, um herói à brasileira. Nossa, bem legal, né? De um livro do Pedro Bandeira, Malas Aventuras, Safadezas do Malas Artes. Bem legal essa história. Vocês entenderam, né, gente? O Malas Artes tinha um compadre, né? Uma pessoa muito amiga dele. Esse compadre vendeu os porcos dele. Esse compadre era um sitiante, ele morava num sítio. Ele vendeu os porcos dele para um fazendeiro. Esse fazendeiro, ele não era muito honesto, porque ele fez que comprou os porcos, né? Pegou os porcos, só que ele não pagou.
Aí o compadre do Malazar estava todo chateado. O Malazar, como ele é esperto, ele gosta de ajudar, mas ele ajuda sim com uma esperteza também, né? Que às vezes não é uma esperteza assim muito honesta também. E ele falou: "Não, compadre, eu vou te ajudar". Aí ele foi lá na fazenda, né, desse fazendeiro desonesto e falou: "Nossa, você tá com os porcos aí, quer que eu venda para você?". Aí o fazendeiro se interessou. Aí o Malazarte pegou os porcos, ao invés de levar lá para o mercado para vender, ele levou de volta para a casa do compadre dele, né? Ele quis fazer justiça. Aí ele passou no mercado, comprou só o rabinho do porco, comprou 2 dúzias, uma dúzia tem 12, 2 dúzias, 24, né? Comprou 2 dúzias e num atoleiro, num lugar que tinha bastante terra molhada, assim, igual lama, ele foi colocando os rabinhos. E aí ele foi correndo lá na fazenda, chamou o fazendeiro e falou: "Nossa, seus porcos caíram num atoleiro, né?". Aí o fazendeiro: "Vamos lá, a gente tem que tirar os porcos". Aí o fazendeiro com aquela, né, com aquela ansiedade de salvar os porcos dele, puxava assim com a mão e aí vinha só o rabinho. Aí o Malazartes falou para ele: "Nossa, o senhor está com muita força, assim o senhor vai matar, né? Está arrancando os rabinhos até de tanta força". Aí o fazendeiro falou: "Então, vai lá na fazenda, pede para minha mulher 2 enxadões, né? Com a enxada, acho que a gente vai conseguir tirar os porcos". E aí o Malazartes foi, falou com a mulher, mas ele não pediu 2 enxadas, né? 2 enxadões, ele pediu 2.000 pacotes, né? Pediu dinheiro. E a mulher, como conhecia bem o marido dela, sabia que ele era pão duro, né? Que ele não era assim de ficar dando dinheiro para ninguém. Ela falou: "Não, não acredito que o meu marido está pedindo isso". E aí, de longe, estava o Malazartes com a esposa ali do fazendeiro, de longe o fazendeiro e o Malazartes falando: "É, patrão, eram 2, né?". E o patrão entendendo: "É, 2 enxadões". Pegou e fez de volta o 2. Aí a mulher se convenceu e acabou dando o quê? Os 2.000 pacotes de dinheiro. E assim o Malazartes foi embora, ele fez a justiça do jeito dele, né? Devolveu para o compadre os porcos e para ele ainda ficou o dinheiro. Olha só que espertinho, né? Troca de ideias. Este é o livro de onde retiramos a história que você acabou de ler. Olha aqui, é do Pedro Bandeira, Malas Aventuras, Safadezas de Malazar. Ilustrações, Roberto Negreiros. Na capa, Pedro Malazartes, segundo o ilustrador Roberto Negreiros, né? Aqui ele fez o Malazartes do jeito que ele vê o Malazartes. Por isso que eu falei, né? Na primeira lição, que eu queria que vocês fizessem o Malazartes de vocês. O Pedro que você imaginou se parece com esse aqui, ó, desse ilustrador? Aí vocês vão conversar em casa. Que tal pesquisar outras ilustrações feitas para essa personagem? Você vai se surpreender. Olha, eu já coloquei uma aqui, ó, que eu achei. Do Pedro Malazartes. Observe o título do livro, Malas Aventuras, Safadezas do Malazartes. Que brincadeira foi feita pelo autor ao nomear sua obra? Malas Aventuras, as más aventuras, né? Do Malazartes, tá bom? Malas Aventuras. Malas é porque eles usaram um pouquinho dos termos em espanhol, tá? Então, o que eles estão querendo falar aqui? Malas artes são artes más. Ele fazia arte, né? Ele fazia artes malvadas.
Então, aqui, ó, Malas Aventuras, as aventuras más do Pedro Malas Artes. O autor escolheu contar essa história em forma de poema narrativo. Que características de um poema o texto apresenta? A Pro falou no início, né? Ele é todinho escrito em versos. Cada grupinho de 2 versos formam uma estrofe, né? A maioria das estrofes, até que tem estrofes com mais versos. Então, cada grupinho de versos formando uma estrofe. Sempre tem rima no final, deixou o texto bem legal para se ler. As rimas, né, elas alegram bastante o texto. Que características ele tem de uma narrativa? Está narrando, está contando uma história, tá? Por isso que ele foi chamado de poema narrativo. Diálogo com o texto. Algumas expressões e palavras que aparecem no texto são de uso regional, isto é, em geral são utilizadas numa determinada região. Preencha a cruzadinha com as palavras do texto que correspondem às indicações dadas. Então, aqui eu posso pedir para vocês pausarem um pouquinho. Tenta, pelo menos, né? Vocês vão ter que pesquisar um pouquinho ali no texto. E daqui a pouquinho a gente corrige, tá? Vamos lá, gente. Então, vamos corrigir, ó. Aqui na bolinha vermelha tá uma palavra que a gente pode colocar aqui, que seja um amigo bem próximo, que era o caso ali do amigo do Pedro Malas Artes. Um amigo bem próximo, como é que ele chamava? Ele chamava de compadre. Assim que eles se tratam, né, lá na zona rural. Oi, compadre. Oi, comadre. Né? Compadre. A bolinha azul. Uma pessoa que não gasta o seu dinheiro com nada. Que era o caso ali do fazendeiro. Uma pessoa assim é chamada de pão duro. Pão duro, mão de vaca, né? Sovinas. São os adjetivos aí dados para pessoas que não gostam de gastar dinheiro. Só gostam de guardar, guardar, guardar. A bolinha amarela. Quando alguém está apressado, está preocupado, esse alguém está aperreado. Tá vendo que é uma linguagem regional, né? Típica de uma região. E a bolinha roxa, enganar ou enrolar alguém é engabelar. Tá? Já pode pôr autocorreção e corrigir. Que problema Malas Artes se oferece para resolver nessa história? Localize essa informação no texto e pinte-a com lápis colorido. Então, lá no começo da história, o problema ele aparece aqui, ó, nessa parte. O compadre tinha porcos, eram 20 ou pouco mais. O pão duro comprou todos, porém não pagou jamais. Tá vendo? Esse que é o problema. Malas Artes, ai, me acuda, ele nunca vai pagar. Fique calmo, meu compadre, eu sei como te vingar. Então, tá aqui, ó, o problema que Malas Artes se oferece para resolver tá nessa parte, tá? Vocês podem, por exemplo, passar um círculo aqui e pintar bem suavezinho para a gente continuar lendo o que está escrito aí por baixo, tá? Da pintura. Pode até dar uma corrigidinha. Há 4 personagens no texto, cada uma delas com características próprias. Relacione-as adequadamente. Então, aqui são as personagens, aqui as características, tá?
Então, vocês vão ter que pegar 4 cores de lápis de cor, 4 cores diferentes para ligar. Primeiro, liguem com o dedinho. Então, eu vou dar um tempinho aí para vocês pausarem o vídeo, para vocês primeiro ligarem com o dedo, tá? Pode pausar. Vamos lá. Nós temos sitiante, fazendeiro, Pedro Malas Artes e mulher do fazendeiro. Um desses, para cada um desses tem aqui características próprias. Quem será que era pão duro e desonesto? Quem será que era sabida, difícil de enganar? Quem será que era honesto? E quem será que era esperto e enganador? Então vamos ver, o sitiante, o que ele era? Ele era honesto, tá? Ele vendeu os porcos dele, ele só queria o pagamento, mas não teve. Fazendeiro, o que ele era? Ele era pão duro, não gostava de gastar o dinheiro dele e era desonesto. Porque se ele comprou os porcos, ele deveria ter pagado, né? Pela compra dele. O Pedro Malas Artes era esperto e enganador, enganava as pessoas, né? De uma forma assim, toda criativa. A mulher do fazendeiro era sabida, difícil de enganar, tá? 4 cores diferentes para ligar, senão fica muito confuso na hora de ligar tudo com lápis grafite, fica confuso, tá? Malas Artes usa de esperteza para enganar o fazendeiro e recuperar os porcos do compadre. Já empregado na fazenda, disse ao patrão que levaria os porcos para vender na cidade, mas, é claro, devolveu os animais ao seu compadre. No entanto, ainda voltou à fazenda para dar uma lição no fazendeiro. Releia esse trecho da história. Vou agora preparar para esse fazendeiro a lição mais exemplar. Em seguida, no mercado, tratou logo de comprar 2 dúzias de rabinhos para o pão duro engabelar. A 100 metros da fazenda, para onde foi ligeiro, os rabinhos espetou bem certinho no atoleiro. Faça um desenho representando como ficou o atoleiro depois que Malas Artes concluiu o seu trabalho. Então, eu trouxe aqui uma ideia, ó. Tá vendo? Ele colocou aí no atoleiro, né? Num lugar assim cheio de... Pode ser de terra, água, né? Quando encharca assim o solo. Ele colocou as 2 dúzias de rabinhos de porcos. E olha a cara quando o fazendeiro viu, pensando, nossa, os meus porcos estão todos morrendo afogados. Então, tem até aqui a perguntinha: o que o fazendeiro pensou que tivesse acontecido a seus porcos assim que se deparou com essa cena? Essa cena aqui, cada um pode fazer do seu jeitinho, tá? Vocês vão fazer um desenho e vão pintar, tá bom? Então, o que o fazendeiro pensou? Ele pensou que os porcos estavam se afogando no atoleiro, né? Olha a cara dele de susto. No meio da confusão, Malas Artes acabou enganando também a esperta mulher do fazendeiro. Releia o trecho a seguir. Meu marido é controlado, nunca deu nada a ninguém. Você está me enganando, não vou dar nenhum vintém. Apontou Malas Artes para o lado do patrão, com 2 dedos como um V, e pediu explicação. Meu patrão, não eram 2? Diga logo, tenha dó. Ou será que me enganei e vai ver que foi um só? Nesse momento, o patrão pensava que Malas Artes se referia a quê, gente? Aos 2 enxadões, né? Que ele tinha pedido. Já a mulher do fazendeiro pensava que era o dinheiro, os 2.000 pacotes, tá? Foi nesse momento que ela foi enganada. Legal, né?
Nas histórias populares de Pedro Malas Artes, é comum ele usar de esperteza para enganar os poderosos, os arrogantes, os egoístas. Por isso, essas histórias são também conhecidas como contos de artimanha. Você acha que Pedro Malas Artes pode ser considerado um herói do avesso? Então, aqui, ó, uma curiosidade. Você sabia, Pedro Malas Artes é uma personagem de origem medieval da Península Ibérica, bem antigo, então. Essa personagem é bem antiga. Só muito tempo depois foi incorporada ao folclore brasileiro. Aventura-se pelo mundo afora fazendo malas artes, em espanhol, artes más. Tem origem na tradição oral e suas histórias viraram até ópera. Ai, que legal. Então, aqui, você acha que Pedro Malas Artes pode ser considerado um herói do avesso? Eu vou dar a minha sugestão, tá? Vocês podem ver aí o que vocês acham. Eu acho que sim, ele pode ser considerado um herói do avesso. Pedro Malas Artes pode ser considerado um herói do avesso porque ele corre o mundo lutando pelas pessoas mais simples, utilizando suas artimanhas para salvá-las de situações complicadas, tá? Então, ele quer salvar também as pessoas mais simples, aquelas que precisam de ajuda. Só que os meios, né, que ele usa também não são muito honestos, não. Ele faz umas artes más. Por isso que ele é um Malas Artes. E aqui uma produção de texto. Ops, pelo jeito, Pedro Malas Artes se envolveu em mais uma enrascada. Observe a imagem abaixo e reconstrua mentalmente os fatos que podem ter ocorrido antes da cena apresentada. Antes, gente. Vocês vão olhar essa cena aqui e vocês vão ter que pensar o que será que aconteceu antes de chegar nessa cena aqui, tá? Então, vocês vão ter que imaginar que lugar é esse? Quem que é esse senhor bigodudo que está deixando Malas Artes com medo, né? Que amedronta Malas Artes? Por que que ele parece, esse senhor aqui, por que que ele parece estar tão bravo? Alguma coisa o Malas Artes já aprontou, né, gente? Por que será que Malas Artes está agachado, parecendo esconder algo aqui embaixo do seu chapéu? Conhecendo Malas Artes, sabemos que ele deve ter aprontado alguma. O que será que aconteceu antes da situação que essa imagem está revelando? Como Pedro poderá livrar-se dessa enrascada? Então, agora vocês é que vão pensar nessa história, tá? E vocês vão escrever aqui. Vocês têm aí as linhas, né? Conte essa história à sua maneira. Aqui está falando que a gente ia revisar o texto. Vocês vão fazer isso com os adultos aí de casa, tá? E aqui tá, ficou curioso para conhecer a história original? Então, peça para a professora que leia agora mesmo essa história para a turma. Por que que eu não vou ler a história agora? Para vocês não ficarem pegando as ideias da história original, tá? Eu quero que saia uma história, assim, de dentro de vocês, da criatividade de vocês, tá? Então, o mais importante vai ser vocês observarem essas cenas e seguirem aqui esse roteiro, tá bom? E, se der certo, numa próxima aula eu leio a história original, que ela é muito grandona, tá bom? Vamos ver se a gente consegue. Gente, por hoje é isso, tá? Espero que vocês se dediquem bastante, façam tudo com qualidade, ofereçam sempre aquilo que vocês têm de melhor em todas as atividades que vocês fizerem. Um beijo bem grande da Pro e até a nossa próxima aula. Tchau, pessoal!